Rafael, o palco é seu e bora começar esse papo aqui. Vou falar para vocês aqui, antes de começar aqui, a gente já estava fazendo uma introdução, começando o bate-papo, e já estava bom antes de só o ensaio, o alinhamento aqui. Então, expectativa bem alta para hoje. Obrigado, João. Antes de mais nada, aí, bom dia a todos os participantes, bom dia a todos os colegas aí que vão participar desse debate também, todas as mais variadas plataformas aí online. Mais uma vez, obrigado, João, pelo convite. Eu falo em nome da Fundep. A Fundep está envolvida aí com o Hub Verde já há um tempo, desde os inícios do trabalho, um braço aí que tem discutido bastante a questão de pesquisa e desenvolvimento, né? P&D, carinhosamente conhecido aí como P&D. A Fundep, para quem não conhece, é a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa da UFMG. Nós gerimos recursos de P&D já há 5 décadas e, mais especificamente, nos últimos anos, a gente tem trabalhado bastante com outras ICTs, com mais de 20, né, no nosso portfólio. Temos um fundo de participação em startups, o Fundepar, e um conjunto de programas junto ao governo federal, o programa Mover, um dos maiores programas de investimento em P&D para descarbonização da indústria automotiva. Nós gerenciamos recursos de 3 linhas. Ao todo, a Fundef, nos últimos anos, tem gerenciado cerca de R$ 1 bilhão em recursos de P&D. Então, esse assunto ele é sempre um assunto que nos desperta atenção. Então, todo convite para tratar disso é sempre um prazer. E aqui, falando para todos, a gente tem um time aqui, um time peso pesado. Então, nós temos Casal da CEMIG, Lucas do Sebrae, Pedro, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. E eu aproveito e passo a palavra. Vou começar com você, Lucas, para fazer um minutinho, contar um pouquinho de você, e depois a gente passa para as perguntas propriamente dito. Com você, Lucas. Ah, ok. Obrigado aí, primeiramente, pelo convite do Hub Verde. Eu me chamo Lucas Lima, eu tenho 29 anos, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas atualmente vivendo em terras paulistas. Eu atualmente estou como gerente de projetos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPT, mas estou alocado dentro do Sebrae for Startups, cuidando dos programas de aceleração para biotecnologia, inteligência artificial, as ações para deep techs e ajudando na coordenação junto à equipe dos editais de fomento do Estado de São Paulo, junto à FAPESP e o SEBRAE. Legal, Lucas. Casal, Semig, pode contar um pouquinho para a gente, por Bom gentileza? dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado aí, o Hub Verde, pelo convite. Eu tenho 30 anos de setor elétrico. Então, Lucas, o que você tem de idade, eu tenho um pouquinho mais aí só no setor elétrico aqui. Atuo na CEMIG, né, desde o início da minha carreira. Tenho uma pequena experiência, né, com o setor elétrico e atualmente eu atuo aqui na área de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transformação aqui da CEMIG. É legal, 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 Carlos, casal. Você falou 30 anos, eu tenho 20 anos de atuação militando na área de inovação e hoje eu faço parte do time de prospecção e oportunidades da Fundeb. Então a gente está atrás sempre de novos recursos. Legal. E aproveitar aí a apresentação, Pedro Emboava, que está aí da sede, podia falar quanto tempo de militância aí na área, Pedro, também, por gentileza. Pessoal, tudo bem? Estou à frente hoje da Superintendência de Inovação, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, onde basicamente acho que a gente tem 4 grandes missões. Primeira, apoiar o desenvolvimento de empresas de alta tecnologia e a atração delas para o Estado. A segunda, fazer com que o nosso setor mais tradicional também possa incorporar cada vez mais tecnologia e mais inovação. Terceira missão, fazer com que o nosso setor público, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, possa também incorporar mais inovação e mais tecnologia. E a quarta missão, para tudo isso funcionar, né, é esse trabalho com a formação e o desenvolvimento, retenção de talentos no estado de Minas, em especial nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, o famoso STEM. Aqui dentro do governo do estado, a gente, dentro da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente, por Constituição, é obrigado a investir mais ou menos R$ 500 milhões em inovação, ciência e tecnologia, por todo o espectro, né?
desde pesquisas básicas até as aplicações mais pragmáticas junto com as empresas. Então, no final das contas, acho que vai ser um bom papo o que a gente vai ter aqui. Agradeço o João Miguel do Hub Verde aí pelo convite. Vai ser um prazer poder trocar tanto com o casal. O Lucas eu não conheço, o Rafael ainda não também, mas casal já é um velho conhecido de casa, né, casal? Então, vai ser ótimo poder trocar com vocês. Legal, Pedro. A gente tem aqui, falando agora para os demais, para quem nos acompanha, a gente tem uma combinação muito interessante de iniciativa privada, governo, fontes, o Sebrae, que é um grande apoiador aí, que tem avançado bastante em várias questões. Eu vou propor a seguinte dinâmica para a gente começar. Vou propor para cada um dos três, em 10 minutinhos, aprofundar para falar sobre as oportunidades que tem. O Pedro falou em 500 milhões, aí, meio bilhão, né, esse Pedro? Então, está todo mundo agora pensando, pô, como é que eu consigo um pedacinho desse bolo aí? O bolo é grande. A CEMIG, daqui a pouco, o Carlos vai falar sobre alguns bilhões que a CEMIG tem, e o Lucas vai contar também várias coisas legais que o Sebrae tem feito, sobretudo em São Paulo, mas acho que serve de inspiração. Por ordem, como eu vou começar pelo inverso das apresentações. Quem terminou, talvez pode só começar agora. E eu vou pedir aqui, João, para quem tiver dúvidas, comentários, que já possa colocando no chat. De repente a gente pode fazer algo mais dinâmico. Eu peço, João, para você nos sinalizar sempre que tiver alguma pergunta dentro daquilo que foi colocado pela pessoa que apresentou nesses 10 minutos, e a gente vai tornando assim mais dinâmica, para evitar pergunta no final, às vezes, acho que fica. Ok, João? Combinado, combinado. Aí, ó. Então vamos lá. Pedro, já que foi anunciado, o governo de Minas tem várias coisas super legais. E eu acho que é uma questão pragmática que eu tenho visto muito e tenho ficado muito feliz. Eu sou mineiro, tenho um tempo em São Paulo, mas lá eu defendi a bandeira de Minas, que tem muita coisa legal, muita oportunidade boa que o nosso estado oferece, o setor público oferece, e que às vezes os empreendedores não ficam sabendo. E então acho que é uma boa oportunidade para ajudar a divulgar. Aí passo a palavra para você, Pedro. Peço que em 10 minutos, eu sei que tem muita coisa, mas se pudesse dar até para a gente dar prosseguimento aos demais tópicos aqui. Claro, Rafa. E é isso, né? Acho que Minas Gerais produz muito talento, a gente tem tido uma habilidade também muito grande de perder eles para outros estados, né? Mas a gente brinca que, óbvio, a gente perde, mas de outro lado a gente também tem mineiros em outras posições, né? Em outros estados. Então, no final das contas, a gente também está ganhando com esse processo. Pessoal, acho que dentro do governo do estado de Minas, olhando para aquelas 4 lentes que eu falei para vocês, né? Empresas tech, setores tradicionais, público e talentos, a gente tem, acho que, uma gama de iniciativas em cada um deles e que eu acho que são ótimas oportunidades para vocês. Se você é uma empresa, uma startup, por exemplo, ou quer estar desenvolvendo uma startup, você pode pensar que desde talvez do início, da parte mais inicial, ou seja, quando você às vezes não tem nenhum CNPJ, está desenvolvendo uma ideia, quer prototipar, existe um programa do governo federal que a gente opera aqui no estado, que chama Centelha, em que você, sem o CNPJ, pode apresentar uma proposta, desenvolver e amadurecendo essa proposta, e você formaliza a sua empresa, a gente disponibiliza, se não me engano, até R$ 30.000 para você fazer a prototipagem do seu negócio. Daí, um pulo um pouco maior, a gente tem um programa de aceleração de empresas de tecnologia aqui no estado, que é o CID. O CID ele é um programa que a gente disponibiliza até R$ 100.000, livre de participação, equity free, né, subvenção econômica mesmo, recurso não reembolsável, para que empresas de qualquer lugar do Brasil possam vir para Minas desenvolver os seus respectivos negócios. A gente apoia vocês conectando com potenciais clientes, conectando vocês com potenciais investidores e mentores também. E aí, historicamente, né, o CID é um programa que já opera desde 2013 e a gente já apoiou mais de 330 startups. Elas tiveram uma taxa de mortalidade inferior a 30% desde desse processo. Elas faturaram, enfim, já mais de centenas de milhões de reais, captaram mais de 700 milhões de reais desde o início do seu programa. A gente tem casos desde a empresa que foi vendida para o Amélios, pessoal da Toro Investimentos, Banco Inter, até empresas que ficaram realmente muito grandes, hoje empregam próximo de 400 pessoas, enfim. Então, esse é o nosso programa voltado para a parte de aceleração. E, claro, para que a gente possa ir fazendo isso em escala, a gente também tem algumas outras oportunidades, não necessariamente para vocês, empresas,
mas que vão apoiar vocês numa sequência, né? São o apoio aos ambientes promotores de inovação, às incubadoras, aos parques tecnológicos, às aceleradoras, os hubs de inovação, em que a gente financia a operação desse pessoal todo aqui no estado de Minas Gerais, é aprovado dentro desses editais, para eles poderem fazer esse trabalho de desenvolvimento dessas empresas de tecnologia lá na ponta, né, ao redor do estado como um todo. A empresa vai ganhar uma maturidade, vai começar a se desenvolver e, muito provavelmente, uma coisa que vai ser um problema ou vai ser uma vontade, né, é se conectar com potenciais clientes. Então, no final das contas, a partir disso, a gente tem alguns programas voltados para isso. A gente tem programas de apoio à digitalização de micro e pequenos negócios, onde a gente faz essas parcerias com startups, empresas de tecnologia, para facilitar com que esses negócios possam chegar nos pequenos negócios mineiros. A gente tem programas voltados para incentivar a inovação dentro de médias e grandes empresas de setores tradicionais também, onde a gente conecta startups como as de vocês, por exemplo, com com os desafios que essas empresas podem ter. E a gente sabe também que o próprio setor público é um ente muito importante, que possui uma série de desafios. Então, a gente também tem uma linha específica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de iniciativas que apoiam esse processo de inovação para o setor público por meio dessa parcerização com vocês, empresas de tecnologia, para que vocês possam vender os seus negócios, né, vender as suas soluções para o setor público, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Do outro lado, talvez vocês ficando um pouco maiores, já começando a ter algumas vendas, vocês precisem de capital para poder expandir um negócio, para apoiar o desenvolvimento tecnológico. E aí a gente tem algumas linhas específicas para isso. Talvez a linha que eu queria chamar mais a atenção de vocês hoje é o Compete Minas, que é uma estratégia nossa de 100 milhões de reais, onde a gente disponibiliza esse recurso para que empresas de qualquer setor, de qualquer porte, possam acessar recursos para desenvolver projetos de inovação, de desenvolvimento tecnológico. E eu vou falar disso um pouquinho mais quando a gente vai falando dos setores tradicionais, mas se você é uma startup, por exemplo, você pode aplicar um projeto para captar esse recurso. Você não precisa devolver esse recurso quando captado, a gente não fica com um pedaço do seu negócio. É um recurso para vocês utilizarem, desenvolverem os seus projetos, prestarem contas se estiver tudo certo. Vida que segue, a gente não fica com propriedade intelectual nem nada do gênero. Isso é recurso de subvenção econômica para vocês poderem desenvolver melhores negócios, gerarem mais emprego e renda de qualidade aqui no estado de Minas. Dado isso, e aí pensando numa startup, por exemplo, que fatura até 4,8 milhões de reais por ano, a gente está falando de até 200 mil reais que vocês podem acessar de recurso. Se a gente está falando de uma startup que fatura até 16 milhões de reais por ano, né, entre 4,8 a 16, vocês podem requerer até 500 mil reais por projeto. E aí, se vocês são uma empresa que fatura mais de 16 milhões de reais por ano, a gente vai entrar nesse caso na sequência. E, óbvio, depois disso, né, a gente está falando de recursos não reembolsáveis, eventualmente vocês vão querer, por exemplo, uma linha de crédito específica para isso. Então, hoje a gente tem aqui dentro do Estado tanto o Pró-Inovação, que é uma linha de crédito subvencionada aqui do governo, que é operada pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, onde é uma linha de 70 milhões de reais para que vocês possam acessar recursos para o seu desenvolvimento, para não só projetos de inovação usar para pagar esses projetos também se envolve construção de obras, se envolve pagamento de time de vocês, né, hora homem, e capital de giro e várias outras coisas mais. A gente está falando de, se você vai pedir até 1 milhão de reais, a única coisa que a gente olha em termos de garantia é o aval dos sócios, então a gente não faz uma análise histórica do seu negócio, o que facilita muito para empreendedor que está começando, né? Mas a gente também tem linhas de crédito um pouco mais robustas para empresas que estão em estágios já um pouco maiores, que podem chegar na disponibilização de mais de 30 milhões de reais com taxas de juros super abaixo do mercado, né? A gente está falando de taxas de juros ao ano de 6% dentro do InovaCred. Para a inovação, a gente está falando de mais ou menos ali 8%, um pouco mais de 8% ao ano, dependendo do tipo de projeto. Isso para empresas de tecnologia, agora eu vou falar só de empresas de setores tradicionais. De novo, para micro e pequenos negócios, programa de digitalização de micro e pequenos negócios em parceria com startups, acho que está bem claro. Se você é de um setor tradicional, eu acho que também uma das melhores oportunidades que vocês podem ter é o Compete Minas, e agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele, porque eu acho que essa talvez seja a melhor oportunidade que hoje ainda está aberta para vocês poderem acessar.
O Compete Minas, então, como eu estava falando para vocês, essa estratégia de R$ 100 milhões para a gente poder financiar projetos de desenvolvimento tecnológico, de inovação, realizado por empresas que faturam zero a empresas que faturam mais de R$ 300 milhões por ano. Empresas privadas, cooperativas ou startups. E aí, se você é uma empresa que fatura entre 0 a 4,8 milhões de reais por ano, como eu estava te falando, você pode captar até 200 mil. Se você faturar de 4,8 a 16 milhões de reais por ano, 500 mil. Se você é uma empresa que fatura de 16 milhões a 90 milhões de reais por ano, a gente está falando de 1 milhão de reais. De 90 a 300 milhões de reais por ano, a gente está falando de 2 milhões de reais. Se você fatura mais de 300 milhões de reais por ano, a gente está falando de 4 milhões de reais que pode ser captado. Para vocês, a gente disponibiliza recurso direto para a empresa poder desenvolver esse projeto de inovação tecnológica. É claro que tem algumas nuances que eu vou explicar, que eu não vou conseguir explicar agora, mas a gente pede que a empresa tenha skin in the game, né? Que tenha, também acredite naquele projeto, tenha aporte contrapartida financeira e econômica no desenvolvimento daquele projeto, mas, de novo, para o projeto que vocês estão desenvolvendo. E, como eu disse, esse projeto ele pode ser desde da construção de inteligência artificial para máquinas de raio-x até, por exemplo, a produção do pão numa determinada crocância. A gente brinca nesses dois extremos de projeto porque são exemplos de projetos reais que o Compete Minas já financiou. Então, é por isso que a gente fala que não são só para empresas de tecnologia, muito pelo contrário, são para empresas de qualquer setor, de qualquer porte, das menores para as maiores empresas. Então, eu acho que isso aqui é uma super oportunidade para vocês que estão aqui conosco hoje. O pessoal da Invest Minas, Igor, que está aí, sabe muito bem, tem conversado muito com todos os parceiros da Invest. O pessoal do IABT também é um super parceiro que ajuda nesse processo para a implementação desses projetos e captação desses projetos. E eu acho que é talvez a melhor oportunidade para vocês inovarem aqui no estado de Minas, porque a gente não fica com propriedade intelectual, a gente não pede um percentual do seu negócio, não tem que devolver ele posteriormente para a gente. E no final das contas, você pode desenvolver um projeto, um produto novo, inovador, seja do ponto de vista regional, do ponto de vista local, para gerar mais competitividade. Para finalizar, como eu sei que os meus 10 minutos acabaram de acabar, a gente tem uma outra oportunidade também que está aberta até o final de abril, que é o Hub MGGov, que é o maior programa de inovação aberta para o setor público da América Latina, onde a gente elencou diversos desafios do setor público, são mais de 240 desses desafios, e a gente está disponibilizando 40 milhões de reais para que empresas, startups, cooperativas possam apresentar suas soluções de desenvolvimento tecnológico ou de inovação ou de pesquisa para captarem até 2 milhões de reais para solucionar esses desafios para o governo do estado. Então, acho que essas duas oportunidades, Compete Minas e o Hub MGGov, são ótimas oportunidades para vocês poderem inovar e de captação de recursos que já estão abertas para vocês poderem fazer esse processo. Compete Minas vai até o dia 17 de abril, as inscrições. O Hub MGGov, salvo engano, vai até o dia 29 ou dia 30 de abril também. Vou deixar ambas as oportunidades no chat para vocês poderem ver um pouquinho mais sobre como vocês podem captar e utilizar esse recurso para vocês poderem desenvolver os seus negócios aqui no estado de Minas. Se vocês não estão no estado de Minas, pessoal, o Felipe e o Igor, que estão aí da equipe da Invest Minas, são ótimas pessoas para vocês conversarem e trazerem os seus negócios para cá. Beleza? Obrigado aí, Pedro. Acho que acaba que a gente fica sabendo algumas coisas do governo de Minas, mas a gente fica, às vezes, um pedacinho aqui, outro ali. Acho que você conseguiu dar um enquadramento aí de várias frentes. E a experiência que a gente tem em Fundep, a gente tem trabalhado bastante com grandes empresas e questões de PI são muito complexas. Questões de fatia do negócio, o percentual do negócio que depois fica com quem pode colocar o dinheiro também são complexos. Eu estou entendendo que o governo de Minas ele tem alternativas que tornam isso mais fácil, conforme você foi colocando. Isso é bom saber. Então, para as empresas de Minas, reforçando aí um pouco da fala do Pedro, para as empresas de Minas, aproveitem, e para as empresas que não estão em Minas, que eventualmente procurem parcerias ou alternativas aí para trazer o que a gente quer, e acredito aí que todas essas linhas têm muita coisa relacionada a digamos assim, um macrotema, transição energética, descarbonização, são temas aí que quem está trabalhando com energia e inevitavelmente vai esbarrar com isso aí e tem recurso.
E bom saber que a Secretaria, o governo de Minas tem trabalhado nesse sentido. Você foi falando, eu fui anotando, tem das fases mais embrionárias às empresas, né, mais avançadas. Legal, e por falar em coisa legal, acho que o Carlos pode comentar sobre CEMIG. Eu sei que eu vou pedir também 10 minutos inicialmente, eu sei que dava para o Carlos, assim como o Pedro, dá para falar 1 hora, mas vamos, porque depois eu fiz anotei aqui várias coisas que depois eu quero perguntar para vocês. E acredito que o público também reforça um ponto que eu comentei, para quem chegou depois, se puder fazer perguntas no chat aí, o João está acompanhando, do Hub Verde, aí ele já nos dá um toque, aí assim que terminar a fala de alguém, a gente, para ficar uma forma mais dinâmica. Carlos Casal, 10 minutos na introdução, por gentileza. Pois é, pessoal. Então, complementando aí o que o Pedro trouxe, né, nós também somos, né, nós estamos aí dentro do hall aí de empresas do estado e dentro de um estado que é uma coisa muito interessante que tem em Minas Gerais. Outro dia comentando com o pessoal, não sei se todos sabem disso, mas em Minas Gerais, toda energia produzida em Minas Gerais e consumida é renovável. O que não é renovável, nós exportamos de fora e nós temos esse desafio, né, Pedro? De transformar Minas num estado cada vez mais renovável e exportar cada vez mais energia renovável aí para o país. E a CEMIG sempre tem tido aí essa relevância, né, no setor elétrico e também em pesquisa e desenvolvimento, né? Nós somos os maiores empresas, né, das empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no país, né? Temos aí um histórico de mais de 20 anos, né, investindo em P&D. E agora, com a mudança da regulação, né, no ano passado, a ANEEL ela publicou um novo modelo de P&D, transformando o programa de P&D num programa de PDI, até por força, né, nós estávamos comentando aqui nos bastidores, né, tem uma lei, a 13.203, que ela direcionou, né, os recursos do P&D do setor elétrico para soluções práticas, né, a serem aplicadas no setor. E a CEMIG já saiu na dianteira, porque em 2021 nós já fizemos algumas alterações no nosso modelo de captação de propostas de projetos. Então, em vez de publicar editais, nós abrimos um balcão com alguns temas relevantes para nós e começamos a buscar propostas, né, que não competiam entre si, mas de uma certa forma, né, competem pelo recurso, né. Nós temos uma outra chamada aberta, que é o Inova CEMIG 2.0, foi publicada em agosto do ano passado, ela está aberta no nosso site, lá na homepage da CEMIG, em que nós pretendemos investir, né, captar, na verdade, né, 150 milhões em projetos dentro das temáticas que nós, né, selecionamos, que basicamente, né, abrangem tudo que a gente pode fazer aí no setor elétrico. Então, assim, essa chamada está aberta, ela fica aberta durante 18 meses, mas a intenção da CEMIG é sempre ter um balcão para captar boas propostas. Como eu disse, o nosso foco desde 2021 passa a ser principalmente o retorno do investimento, né, do PDI, práticas para resolver problemas do setor. Isso traz uma oportunidade muito grande aí para as entidades, porque nós financiamos de fato soluções que no final, né, o cliente, né, será o setor elétrico. Uma coisa que nós temos sempre trazido aí para os parceiros é o seguinte: olha, a CEMIG oferece, né, ela se oferece como um dos maiores, talvez os mais relevantes laboratórios para testar soluções do setor elétrico, né, dada a abrangência, né, o histórico nosso, né, em toda a cadeia da energia elétrica, desde a geração até a comercialização. Nós publicamos alguns desafios no nosso portal e buscamos soluções, né, que serão testadas na CEMIG e, sendo validadas aqui, nós entendemos que resolverão tanto né, as nossas questões aqui, os nossos desafios, mas também resolverão desafios que são inerentes a outras empresas do setor elétrico. Então, isso é um ponto muito importante. E também o seguinte, assim, dentro dessa linha da pesquisa e desenvolvimento, né, nós estamos aí priorizando principalmente soluções em que a gente consiga,
dentro do período de pesquisa, né, desenvolver, né, de fato, inovação. E nós sabemos que dentro do processo de inovação, nós temos alguns projetos aqui bem interessantes que entendemos que pode ser, né, você tem uma solução mais robusta que às vezes demora 2, 3 anos para você, né, desenvolver alguma coisa nesse sentido, mas principalmente no que diz respeito a software, né, nós temos tido aqui algumas experiências em projetos que durante o próprio desenvolvimento da solução, né, existem oportunidades de sistemas, aplicações que podem ser já comercializadas, e a CEMIG está muito aberta a isso. Então, a intenção nossa, e isso dentro do programa de P&D, isso aí é possível, à medida que nós desenvolvemos projetos e entendemos que existem soluções que já são aplicáveis, né, você não precisa aguardar o projeto terminar, né, nós podemos já licenciar, né, fazer o registro e licenciar. Existe, obviamente, tem toda uma regra, porque como é um recurso regulado, a questão do, né, que já foi dita aí, a questão do licenciamento, da propriedade intelectual, ela sofre aí, ela está sob essa tutela, né, da regulação, mas isso não de forma alguma vai inibir, né, nós entendemos que não inibe, pelo contrário, ele estimula aí a possibilidade de desenvolvermos negócio de fato, né, que é um dos objetivos estratégicos do P&D ANEEL, trazer produtos e desenvolver soluções. Então, dentro desse modelo nosso, né, que foi estabelecido, e do modelo que é o que hoje vigora, nós temos algumas questões muito relevantes que os parceiros eles precisam estar atentos, né? O primeiro é foco em produto. Então, de fato, nós estamos investindo em soluções que possam ser aplicadas para resolver problemas nossos e, posteriormente, né, sejam aplicados no setor. Sempre, né, desde 2021, nós já estamos exigindo aí pelo menos um desenho, né, uma possibilidade aí de um modelo de negócio, né, de como que a gente poderia estar explorando essa solução, né, dentro do mercado. Então, assim, há todo um direcionamento por parte do nosso programa de P&D, de fato, para gerar produto, né, gerar soluções. Eu entendo que para as startups isso aí é uma questão muito relevante, né? Você ter um produto validado por uma empresa como a CEMIG já dá um atestado aí relevante para poder oferecer para outras empresas. Inclusive, nós já temos a experiência de licenciar tecnologias. No ano passado, nós licenciamos uma solução que foi desenvolvida por meio de P&D. Essa solução eles já conseguiram, a startup foi inclusive como uma startup mineira, e eles já têm 3 empresas, já, né, a solução já foi contratada por 3 empresas e outras já estão fazendo testes para poder aplicar. E temos mais 2 soluções aqui no nosso radar, já para licenciar e oferecer para o mercado, né? Tem interesse de empresas do mercado para comprar essas soluções, inclusive da CEMIG. Então, nós estamos avançando muito nessa questão aí de desenvolvimento de soluções, né, de investimento do recurso para trazer soluções para o setor elétrico, e com isso, né, nós pretendemos aí tanto incentivar, né, a criação de novos negócios, como também startups, né? Nós temos, como eu disse, o desafio Inova CEMIG 2.0, que foi lançado em agosto do ano passado, e temos o CEMIG Lab, que também é uma outra chamada que nós estruturamos, direcionada para startups. É um investimento voltado para startup dentro do programa regulado também, que ele tem motivado isso, para resolver problemas que nós levantamos internamente, aqui dentro da CEMIG, e que traz uma questão muito interessante, e aí o Pedro vai lembrar, nós já conversamos muito sobre isso, que é a questão de uma empresa como a CEMIG, você desenvolver uma solução, investir numa solução como startup, e no final, muitas das vezes, a gente não conseguia, né, contratar e internalizar essa solução por uma série de fatores. Dentro do modelo que nós lançamos, a startup que validar as provas de conceito aqui na CEMIG, ela já terá a possibilidade de ser contratada para fornecer esse produto para a CEMIG durante um tempo. E aí nós entendemos que também já resolvemos um problema, né, do Vale da Morte das startups, que é desenvolver uma solução e já ter aí um mercado, né, ter uma empresa investindo naquela solução. Então nós temos aqui duas
duas alternativas. A CEMIG tem estudado outras alternativas, então nós não ficaremos só nessas. Teremos aí, em breve, eu acredito que nós teremos aí novidades, mas a princípio hoje nós temos aí essas duas portas de entrada, né? A possibilidade de desenvolvimento de projetos de pesquisa através do nosso chamado aí do CEMIG, do Inova CEMIG 2.0, e também a validação de provas de conceito para resolver problemas específicos, né, por meio aí da participação das startups, com projetos de até um ano, né, nós pretendemos investir aí em torno de, né, até 1.600.000 para cada prova de conceito, e depois, evidentemente, com a contratação. Então, nós temos aí duas possibilidades, tanto para projetos mais robustos, né, com investimento maior em pesquisa e desenvolvimento, quanto também em projetos mais rápidos, né, junto com startups, para resolver soluções mais específicas, resolver problemas mais específicos, e já com a possibilidade de sair aí com um contrato com a CEMIG. Então, basicamente é isso, né? Obrigado aí, Rafael, pela oportunidade. Nós que agradecemos aí, Carlos. Só notei coisas interessantes sobre Inova CEMIG 2.0, CEMIG Labs. Eu acho que muitas vezes ter o dinheiro, perdão, ter o recurso financeiro e ter também onde testar a POC, às vezes uma coisa junta a outra. Porque, às vezes testar o dinheiro falta, você não consegue testar a POC. Às vezes só testar a POC sem dinheiro também não dá. Então acho que vocês estão de parabéns aí para resolver esses dois pontos. E até 1.600.000 é um recurso razoável quando a gente está falando de POCs ainda, né? É claro que depende do tipo da tecnologia, né? Algumas até em menos de um ano, você consegue alguns resultados promissores. Mas, enfim, é uma oportunidade muito boa. Surgiu uma pergunta aqui no chat, eu, como falei antes, eu vou fazer agora. Tem não sei se o Pedro saiu, desligou a câmera, mas tem uma para você aqui. As duas foram no Walter Garcia. Ele está perguntando aqui, Carlos, tá dando? No caso das duas possibilidades da CEMIG, as propostas ficam restritas apenas a propostas de inovação na área de geração de energia, correto? Não. Nós temos vários, né, vários temas, tem digitalização, tem novas fontes de geração, tem eletrificação, tem segurança. Então, como eu disse, a CEMIG atua em toda a cadeia, né, do setor elétrico. Então, eu tenho negócios, eu tenho demandas desde geração até a comercialização. Então, eu sugiro, né, entre lá no nosso portal, lá existem os temas de interesse, todos eles lá relacionados, e tem também já algumas demandas publicadas que são específicas, que nós captamos aqui internamente. Então, não é só geração, né? Nós temos aí demandas por geração, transmissão, distribuição e comercialização. Legal. O João colocou no chat aí. Obrigado, João, por novacemig.com.br. Acredito que essa dúvida do Walter pode ser de outros também. O Walter perguntou sobre o programa Hub. Já já eu passo para você, tá bom, Lucas? Instantes aí. Sobre o Hub MG Gov, Pedro, ele foi a segunda frente que você comentou já no finalzinho. Talvez o Pedro teve que dar uma, em alguma urgência, alguma demanda. Já já ele retoma aí. E só relembro aí para quem tiver alguma dúvida, um comentário, a gente vai deixar um espaço grande aqui do nosso tempo para a gente ir respondendo perguntas por chat, mas eventualmente surgindo alguma, a gente já faz de imediato para tornar a coisa mais dinâmica. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui no chat. Não tendo, vou passar a palavra para outro grande ator no nosso ecossistema aí de inovação, Lucas Lima, que está aí fazendo várias coisas legais no Sebrae de São Paulo, junto ao IPT e várias outras coisas. Ele conta um pouquinho, Lucas, do trabalho e como que as empresas podem se beneficiar a partir da interação com vocês. Te pedir aí Ok, 10 então. minutinhos, Lucas, por gentileza. Depois a gente faz uma abre para todo mundo aí. Se tu quiser, eu falo até em menos, Rafael. Eu sou startupeiro, então aqui a pitch é 3 a 5 minutos, 10 minutos dá para fazer muita coisa, até duas gerações, se bobear. Mas Mas, vamos lá, ok. vamos lá. Pessoal, primeiramente aí,
Novamente, obrigado aí pela oportunidade. Vou falar rapidamente o que são as ações que a gente desenvolve aqui em São Paulo. Eu sou gerente de projetos no IPT, mas eu faço parte do Sebrae para Startups. Mas o que é o Sebrae para Startups? A gente está em atuação no estado de São Paulo há 3 anos, fomentando o empreendedorismo desde o dia da ideia, do momento de curiosidade do empreendedor, até a escala do negócio. Então, a gente desenvolve trilhas e programas que aceleram qualquer tipo de segmento de startup, focado no dia da ideia até lá o dia que ele vai estar faturando 4,8 milhões, que é o nosso dia mais feliz, que é quando ele sai debaixo do nosso guarda-chuva. Porque passou de 4,8 milhões, a gente não atua mais com esse empreendedor. Mas ok. Hoje o Sebrae para Startups ele tá estruturado em 3 trilhas de acompanhamento das startups do estado de São Paulo, que são as trilhas Spark, a ideação e curiosidade, criando eventos, hackathons, ideatons e entre outros. A trilha Start, que é voltado para startups digitais, startups científicas, focado ali no MVP, validação e construção de um primeiro protótipo para acesso ao mercado. E a trilha Speed, que é para acesso ao mercado, que é vendas e growth e escala. Tá. E aí a gente entra no assunto dos editais, que é o que vocês mais querem saber, que é onde tem a grana para P&D. Hoje o Sebrae ele tem uma parceria que já vai findar 3 anos, junto à FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo. E, esse contrato junto à FAPESP, a gente tem um orçamento de 150 milhões de reais, 75 milhões de reais FAPESP, 75 milhões de reais Sebrae, que é um cofinanciamento, onde é que a gente bota capital de fundo não reembolsável para pesquisa e desenvolvimento. Tá, como é que fazemos Dois- isso? Hoje a gente tem 3 editais junto à FAPESP. Nós temos o PIP Start, que é um programa que está com inscrições abertas até dia 25, se eu não me engano, dia 25 desse mês. É um programa para quem só tem uma ideia, quem está em estágio de ideação ou quer validar essa ideia. Não precisa ter CNPJ, só precisa ter CNPJ caso a proposta seja aprovada. E aí a gente investe 110 mil reais, a gente injeta 110 mil reais de fundo não reembolsável nessas startups que queiram criar a sua ideia do zero. E esse projeto ele tem que ser realizado em até 1 ano. Então a gente coloca ali o primeiro capital da startup de 110 mil reais. O segundo edital que nós temos é o PIP Sebrae FAPESP, que é um PIP fase 2. Esse PIP é um PIP de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e primeiras vendas. Como é que funciona ele? A gente coloca ali 1,5 milhão via FAPESP, e aí é a parte mais importante, que quer saber? Leia o edital, porque muita gente escreve o projeto sem ler o edital só porque lê a linha 1,8 milhão. Então é 1,5 milhão via FAPESP voltado para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, com você pode gastar com insumos, bolsistas, equipamentos, etc. E 300 mil reais de acesso ao mercado, feiras, eventos, bolsistas de negócio e etc. E aí nós temos o último PIP, que é o PIP fase 3, que é o PIP Startup Empresa, onde que, por exemplo, a CEMIG, ela quer ter a tecnologia de uma startup do estado de São Paulo. E aí essa startup, ela pega uma carta de intenção da CEMIG para colocar essa tecnologia para a fabricação de uma POC, e aí a gente coloca até R$ 500 mil de fundo não reembolsável para o desenvolvimento dessa POC junto a essa grande empresa. Em contraproposta, o que a gente pede? Que a grande empresa aloque um funcionário acompanhando todo o desenvolvimento da tecnologia por até 1 ano de execução desse projeto. Como aí o pessoal, o Pedro fala, a gente não pede propriedade intelectual. É tudo da startup, o recurso é para a startup, propriedade intelectual é da startup. A gente não fica com R$ 1 da startup. A gente simplesmente tem esses 3 editais que investem em P&D no estado de São Paulo, que é uma forma que o Sebrae encontrou junto à FAPESP de aumentar ali o desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento regional da cidade, da cidade e do estado de São Paulo. Então, mais ou menos, essas são as nossas ações.
que a gente tem no estado de São Paulo junto à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia. Legal, Lucas. Segue uma linha, eu fui pontuando aqui, que você colocou, segue uma linha com recursos para diferentes níveis de marketing, e Isso. fico também feliz, eu como já estou um tempinho já na militância e na área de inovação, até um tempo atrás essas discussões de PI eram muito difíceis, né? As pessoas ficavam mais tempo discutindo ser dono de algo que nem existia do que ajudando a construir o que de fato vai existir. Eu acho que fico feliz em ver também essa flexibilidade ou carinho, cuidado com essa questão, porque senão, né, o importante é fazer e não depois ver quem que são os donos, né? Antigamente era vamos discutir quem é dono e depois não fazia. Aí você tem 30% de nada, né? Então, né, ficar com uma discussão meio nesse sentido. Mas parabéns pelo trabalho, pelo esforço. E, Não sei Rafael, se... só complementando, desculpe, mas só complementando a tua resposta, esses editais que a gente fez em parceria com a FAPESP foi para simplesmente ativar a veia empreendedora da academia. O Cassal aí, o Carlos, ele deve saber que a maioria das pessoas que mexem com P&D são acadêmicos, e acadêmicos não sabem vender ideias. Tu chega para um acadêmico e quer desenvolver, vamos lá, um biodigestor. E o cara vai falar, com 5 mil eu consigo fazer isso daí. Não. Então a gente entra com essa veia empreendedora do Sebrae para falar, tá, você vai desenvolver isso? Qual é o mercado? Quais são os seus potenciais clientes? Quais são as principais parcerias que você está fazendo? Eu não vou desenvolver um projeto que vai ficar ainda na bancada. Eu quero que você saia da bancada, busque mercado, busque faturamento, porque senão você só vai viver de edital. E no final do dia não é isso que a gente quer. A gente quer que projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia vão para a população, vão para as empresas e tragam benefício para a sociedade. Então, por isso que esses editais eles estão fazendo um baita sucesso dentro do estado de São Paulo. Ao todo, a gente já teve ali mais de 80 startups que pegaram esses editais junto conosco e com a FAPESP. Legal, legal, Lucas. Que tenha vida longa aí, todas essas frentes trabalhem. Pedro, tem uma pergunta aqui do Walter. Deixa eu só retomar aqui no chat aqui. Quando você comentou, você tinha falado do programa Compete Minas, e no finalzinho da sua fala, você comentou sobre o Hub MGGov. Ele pediu para você comentar um pouquinho mais, aproveitar a oportunidade aqui, e relembrar também, quem tiver comentários, dúvidas, perguntas, usem o chat, mas já aproveito o retorno do Pedro para pedir aí, às vezes, detalhar um pouquinho mais, que eu acho que esse é um tema que desperta a atenção de muitas pessoas. Claro, com prazer, Rafael. Primeiro, só o comentário, né? Pô, é super legal ver, acho que o quanto que a gente tem de oportunidade para as empresas de tecnologia, para as empresas dos setores tradicionais desenvolverem seus negócios, né? Acho que a gente fica com a cabeça, às vezes, muito focada em pô, venture, e eu acho que tem tantas oportunidades, potência absurda para poder investir nesse tipo de processo, de inovação, baita empresa, baita negócio. E São Paulo é até desleal, viu, Lucas? Algumas coisas aí que você falou é realmente desleal, né? Pô, só para vocês terem noção, o orçamento da FAPESP, eu acho que ele é 3 vezes o orçamento da FAPEMIG, que é a nossa fundação. O orçamento da FAPESP é 1,5 bi. O nosso é meio bi. Então, assim, é desleal, mas eu acho que a gente tem conseguido, com muitas das estratégias que a gente tem feito, alavancar mais recurso. E aí eu vou fazer uma provocação, viu, Lucas, mas leve na boa, tá? Eu acho, inclusive, que talvez os nossos projetos, as nossas propostas, a nossa linha de desenvolvimento, eu acho que têm sido tão competitivas, se não talvez até mais, do que as da FAPESP, porque a gente acho que tem olhado cada vez mais para as empresas. E se a gente olha para os acadêmicos, é sempre com a conexão de como os acadêmicos se conectam com as empresas, né? Então, acho que esse é um ponto super positivo aí.
E a gente aprende muito com a FAPESP, viu? Acho que a gente aprendeu muito com o PIP, copiou algumas coisas do PIP, então tem coisas super legais aí que vocês estão fazendo e que a gente se inspira muito. Sobre o Hub MGGov, acho que não é segredo para ninguém, pessoal, que assim, o setor de tecnologia, de uma maneira geral, e a TI, né, eu estou falando agora especificamente, ele está muito aquecido. E aí, se vocês forem pensar, assim, é completamente inviável o poder público competir com o setor privado em termos de contratação de profissionais desse perfil. Por exemplo, o setor público estadual, especificamente agora, ele está acima da lei de responsabilidade fiscal, que é basicamente uma lei que rege sobre a correlação entre os gastos de pessoal que a gente tem com a arrecadação. E aí essa proporção ela precisa estar num quantitativo específico para, por exemplo, a gente fazer novos concursos. Hoje a gente está acima dessa lei, ou seja, a gente não está, esse percentual ele não está baixo o suficiente, ou seja, a gente tem um gasto muito grande com o pessoal frente à nossa arrecadação. Então a gente tem uma dificuldade, para não dizer assim, é quase impossível a gente fazer concurso. E aí você imagina um cenário onde todos aqui que estão falando de empresas conhecem melhor do que a gente, talvez até, de extrema agilidade, que várias tecnologias estão sendo desenvolvidas e que a gente não vai conseguir fazer a incorporação desse perfil de profissional dentro do Estado por meio de concurso. Então, a única saída que o Estado vai ter, e a gente não, acho que não vai conseguir fazer isso, mesmo se a gente estivesse acima da lei de responsabilidade fiscal, acho que é, esse mercado está muito aquecido para a gente conseguir fazer qualquer coisa do gênero. Acho que a única alternativa que a gente tem é parcerizar com atores externos para poder fazer esse tipo de desenvolvimento, para incorporar essas inovações. O governo, acho que tem várias qualidades, mas um dos pontos que realmente não são qualidades é nós somos muito grandes, então, como o Titanic, nós somos letárgicos. A gente demora muito para mudar qualquer coisa nesse processo. Então, dado esse cenário, né, o que a gente precisa fazer, o que a gente entende que é importante com empresas de tecnologia, com universidades, com startups, mesmo que não sejam na área de TI, mas que desenvolvam tecnologias, por exemplo, de biotech, de hardware, etc. E para a gente poder fazer essa incorporação em larga escala, ou seja, de uma maneira massiva, a gente então cria essa estratégia que é o Hub MGGov. Hoje ele é um edital que está aberto até o final do mês de abril, que está disponibilizando 40 milhões de reais para que empresas, startups ou universidades apresentem projetos que realizam desenvolvimento tecnológico ou pesquisa para solucionar um ou mais dos desafios, dos 240 desafios que estão abertos de diferentes áreas do Estado, desde a equipe, por exemplo, da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o pessoal da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, Segurança Pública, Polícia Militar, enfim, todo mundo tem desafios lá, das mais diferentes áreas, das mais diferentes facetas. E aí, nesse caso, esse projeto ele pode ser de até 2 milhões de reais e de duração de até 36 meses. Mas qual que é o ponto aqui, no final das contas, desse processo todo? O primeiro a gente a ideia que a gente tem, mas a gente sabe que a realidade ela é muito diferente da teoria. Então, no final das contas, para a gente ter uma segurança maior que esses 2 milhões de reais que vai ser investido nesse projeto, ele vai ser bem investido no sentido de a gente ter uma chance maior de resolver esse desafio, a gente criou essa estrutura de POC, então é uma prova de conceito, um teste, durante os primeiros um terço do projeto. Então, se o projeto é de 36 meses, o primeiro ano é o teste. E aí, esse valor do teste, ele é um terço do valor total do projeto. Se você está falando de 2 milhões, um terço de 2 milhões é o valor desse teste. Após esse teste, o órgão que está recepcionando esse teste, né, ele vai mostrar, vai dizer para a gente, né, a liderança, a alta liderança desses órgãos vão dizer para a gente o seguinte: aquela tecnologia que foi desenvolvida e foi implementada aqui nessa pequena escala faz sentido para a gente. Está aqui os indicadores que eu medi para dizer que faz sentido. A gente quer continuar com esse projeto. E aí, nisso, a gente termina de desembolsar o restante do recurso para essa empresa, para essa cooperativa, para essa startup, para essa universidade. Se o órgão falar assim, olha, cara, foi legal, mas não deu certo, a gente não atingiu os resultados esperados, sem estresse, no sentido assim, a empresa, a startup, ela não tem que devolver o dinheiro para a gente, nem nada do gênero.
ela fez a prova de conceito, está entregue, recebeu uma parte do recurso, morreu Bahia, é isso. Ela segue a vida dela e a gente segue a nossa. No caso em que a empresa continua fazendo esse processo de desenvolvimento, que pode ser de até 36 meses, mas vocês podem falar que não, eu vou fazer um projeto de 2 anos, só de 24 meses. Ao final desse projeto, o que a gente vai querer é que a gente tenha acesso a essa tecnologia. Então, a gente vai pedir, pensando em TI, né? A gente ganha a gente vai ter acesso como se fosse vitalício a essa tecnologia, ou a gente vai ter acesso, e aí eu estou falando de TI, eu estou usando o exemplo de TI porque eu acho que ele é mais simples e eu imagino que a maior parte das empresas que estão aqui são TI, tá? Conversar sobre isso. Ou a gente vai ter o acesso vitalício a essa tecnologia, ou a gente vai ter acesso ao código-fonte. E aí vocês podem ter acesso a isso também. E a gente não pode comercializar essa tecnologia, a gente não pode distribuir essa tecnologia, mesmo que a gente tenha acesso ao código-fonte. A gente teria acesso a esse código-fonte só para poder, por exemplo, fazer a evolução do código do nosso lado. E se a gente tiver acesso a tecnologia que foi desenvolvida, né, como acesso vitalício, é só para a gente poder ter os benefícios desse investimento que a gente fez de R$ 2 milhões. Vocês continuam tendo a propriedade intelectual do ponto de vista de venda, de comercialização para outros estados, para outras unidades da federação, que muito provavelmente vocês não vão conseguir fazer é comercializar em alguma outra instância para o estado especificamente, a não ser que seja uma outra versão, né, seja um aprimoramento da tecnologia que foi desenvolvida. E, óbvio, no momento em que, se for, por exemplo, o acesso ao código-fonte que a gente vai ter, em muitos dos casos, a gente aqui, enquanto Estado, como eu falei, que a gente não vai ter uma capacidade de tecnologia instalada aqui dentro, ou seja, profissionais de TI na prática, o que a gente vai fazer, muito provavelmente, é licitar quem vai fazer a manutenção e a atualização desse código-fonte. E aí, muito provavelmente, quem já tem conhecimento desse código-fonte, etc., vai ter uma probabilidade maior de conseguir fazer esse processo, né? Mas, basicamente, essa é a nossa estratégia para poder, claro, acho que incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias. Empresas que não são do estado de Minas podem participar desse processo também, mas caso elas sejam aprovadas para receber o dinheiro, elas têm que estar aqui no estado. Mas acho que ela é mais uma estratégia nossa para a gente poder fazer a incorporação dessas inovações que estão sendo desenvolvidas de uma maneira em larga escala, tá? Nesse caso, a gente não está usando, e aí eu vou usar um juridiquês aqui, vocês me perdoem por isso, tá? A gente não está usando o marco legal das startups para fazer isso, a gente está usando, na verdade, o marco legal da inovação. A gente está utilizando a parte de subvenção econômica e que dentro dessa subvenção a gente pode solicitar uma contrapartida desse projeto. Então, a contrapartida basicamente é essa disponibilização do acesso ao código-fonte após o desenvolvimento. Beleza? Legal. Obrigado aí, Pedro, pelos maiores esclarecimentos. O João colocou no chat o link, acredito que seja do HubMG Gov. HubGovMG, isso. HubGovMG. Obrigado. O Walter fez uma outra pergunta que eu acho que tem muito a ver com o que você estava terminando de falar aí, Pedro, sobre a questão de dispensa de licitação ao incorporar novas tecnologias desenvolvidas por startups. Eu já vi que alguns estados têm também, principalmente que talvez o estado de São Paulo tenha. Isso tem em Minas? Ótimo ponto. Walter, eu posso estar enganado, tá? Mas até onde me permite a memória, eu acho que há dispensa de licitação em casos muito específicos que são regidos pela lei de licitações, tá, cara? Então, não é porque é desenvolvido por uma startup que pode ter a dispensa de licitação, não. Na verdade, o que eu acho que talvez você esteja falando e mencionando é um trabalho que o pessoal da Advocacia Geral do Estado, ou Procuradoria Geral do Estado, que eu acho que é o nome lá em São Paulo, criou, que é a utilização do marco legal das startups, que é a figura desse processo de abertura de um edital para desafios públicos, e aí, a partir desse desafio público são selecionadas startups. Essas startups elas fazem provas de conceito. No momento que essa prova de conceito remunerada, que é feita pelo Estado, para fazer a incorporação e o contrato de fornecimento, que é um contrato, se não me falha a memória também, se eu não me engano, de até 3 ou 4 anos, aí você não precisa de uma licitação, porque você já fez esse processo lá atrás com o contrato público de solução inovadora, né, que é o CPSI, que é esse contrato de teste. A dispensa de licitação é para casos muito específicos
de novo, que estão regidos lá dentro dessa lei de licitações, a nova lei que é a 14133, tá? No nosso caso, a gente também, obviamente, o marco legal ele é federal, né? Então ele vale para todos os estados. Aqui em Minas, o TJ já fez isso, a gente ajudou eles nesse processo, e aí eles fizeram esse trabalho lá dentro do TJ, contratando algumas startups para esse teste, agora eles estão caminhando para essa parte de fornecimento. O HubMG Gov, eu acho que é um pouco dessa estratégia, mas com uma perspectiva um pouco diferente. Não é dispensa de licitação, não é contratação direta. Tem uma ampla divulgação, uma ampla competição. E, óbvio, o melhor vai ganhar. E aí, a partir disso, a gente caminha com esse processo. Beleza? Legal, Pedro. Esses assuntos, ser empreendedor, você tem que conhecer de tecnologia, de mercado, de universo jurídico, você tem que cruzar, cabecear, dominar no peito e várias outras coisas aí que já fazem parte. Mas, bom, essa questão do marco legal, muita gente também achou que seria algo simples, do tipo, pronto, agora o governo compra de startups em licitação, como se fosse um passe de mágica, né? Assim, não é por aí, né? Então, alguns estados têm suas particularidades, mas acho que isso está funcionando bem. Eu queria só fazer um comentário, Rafa, assim, e aí, pensando um pouco nesse tema de GovTech e tal, sei que não é o foco aqui, mas a gente também tem, eu falei de um desses programas que é o CID, né? A gente também entrou um pouco nessa onda de fazer como se fosse uma aceleração corporativa, de selecionar algumas startups com base em quão bem elas estavam resolvendo alguns desafios, ou tinham capacidade de resolver alguns desafios do governo. E uma das coisas que a gente entendeu, né, ao longo desse processo e conversando muito dentro dessa pessoal, se vocês querem vender para governo, vocês vão precisar fazer licitação, não tem jeito. Se vocês querem crescer vendendo para governo, é licitação. Por quê? O marco legal das startups rege o que é uma startup. Uma startup é uma empresa que fatura até 16 milhões de reais por ano e que tem um CNPJ com menos de 10 anos. Então, assim, se vocês querem ter uma empresa grande, o faturamento maior do que 16 milhões de reais por ano, com certeza absoluta, vocês não vão querer usar o marco legal da startup para o resto da vida de vocês. Entendeu? Então, eu acho que esse ponto é importante. E, claro, depois que você tem um TR, entrando de novo, especificidades, né? Depois você tem um termo de referência que você ganhou, às vezes é muito mais fácil para você levar esse termo de referência para outros órgãos ou outras entidades públicas replicarem esse mesmo termo de referência. Então, acho que a grande sacada para quem quer vender, escalar muito dentro do setor público, é ter um termo de referência que você ganhou. E, claro, para chegar nesse termo de referência, às vezes tem esses outros caminhos, alguns testes iniciais, parcerias, etc. Mas acho que isso é um papo para um outro momento. Mas fica essa dica. E só um parênteses, a sua tecnologia é super legal, viu, Walter? Acho que o que você falou lá sobre madeira com borra de café, eu acho que ela cabe, se você estiver aqui no estado de Minas, cabe muito dentro do Compete Minas, viu? Acho que pode ser uma boa oportunidade para você. Não, legal, de promover um primeiro link aí, então ótimo. Eu ia aproveitar o gancho que o Lucas, eu não sei se o assunto, você tinha levantado a mão, abaixou, não sei se Não, era eu só o... queria complementar o que o Pedro estava falando, porque é muito louco, né? Eu tenho muitas formações além do que trabalhar no Sebrae. Eu sou formado em gestão pública também. E aí é engraçado que eu viajo a alguns lugares do Brasil para letrar algumas prefeituras sobre algumas leis de incentivos fiscais, leis de inovação, ou até mesmo algumas leis do bem. E no final do dia, as startups só querem saber como vender para governos, e o que o Pedro falou foi pontual. Marco legal de startups, ele simplesmente explica o que é uma startup e a questão de quanto ela deve lucrar. Se vocês querem saber o processo de vendas, vocês têm que, no mínimo, saber como o meio público funciona para a contratação de startups. Porque no final do dia, se tu não sabe fazer uma licitação, escrever um termo de referência, ou muito menos fazer uma pesquisa prévia de qual secretaria você quer vender isso para poder fazer essa licitação rodar, o projeto nunca vai sair do papel. Eu acho que é um assunto legal a se falar, porque a maior dúvida é: mas só quais são as barreiras da prefeitura para comprar uma tecnologia de startup? Gente, é muitas. Por quê? Imagina uma corrida de uma lebre e uma tartaruga. A tartaruga é o sistema de funcionamento de uma startup. Ele é volátil, ele é rápido, ele se atualiza com o tempo e com o decorrer de cada tecnologia que é lançada. A prefeitura hoje, ela é uma tartaruga. Por quê? Como o Pedro disse, hoje ele tem uma barreira de impedimentos para que a administração seja rápida, porque essa tecnologia não consegue ser implementada de um dia para a noite. Ela precisa de uma mudança de cultura que
toda mudança de cultura, inclusive dentro de uma startup, não acontece de um ano para outro. É um decorrer de ações que vão se. Então, nem toda prefeitura hoje ela está adaptada para o marco legal de startups, como nem toda prefeitura hoje consegue fazer a compra pública de startups, porque ela não consegue se adaptar com o decorrer do andamento das informações e do que a tecnologia tá indo. Então, tipo, eu entendo totalmente o lado do Pedro e eu entendo totalmente o lado das startups que querem vender para governo, mas vale do papel da startup querer aprender como o governo funciona e não esperar que o governo resolva o problema delas do dia para a noite. É só esse ponto que eu queria pontuar, porque a fala do Pedro foi cirúrgica e isso daí precisa ser falado, mesmo que seja aqui para 17 startups que estão participando do programa no momento que eu estou acompanhando aqui na quantidade de espectadores, mas isso precisa ser debatido, porque no final do dia vai vir mais 50 startups no programa de aceleração e a gente pergunta qual é o teu público-alvo? Ela, governo, qual a estratégia para chegar até o governo? Não sei. Então aqui a gente já meio que está letrando vocês para chegar nessa estratégia. Obrigado, Lucas. E às vezes não é só a startup, às vezes é empresa de tecnologia também, às vezes não, né? Às vezes médias empresas e tal. Tiveram outros comentários, aí depois até temos aí, já são 11h40. O Walter quer saber um pouquinho mais o que você faz lá no IPT. Ele entende que esse projeto aqui de madeira ecológica à base de borra de café poderia ter alguma parceria. Eu peço, Walter e Lucas, se vocês puderem trocar mensagens aí no momento posterior aí para, né, acho que pode avançar nisso aí. Uhum. Ele comentou que acho que a ideia do marco legal também, falou que se inscreveu, já arrumou um inscrito aí, o Compete Minas, ele se inscreveu ontem, Pedro, no programa do governo. No caso, estamos falando de uma tecnologia, falei por uma comparação, deu o exemplo aí do financiamento do BNDES para contextualizar. Acho que pelo menos eu estou acompanhando aqui pelo chat, entendi que passamos por todos. E fica de novo, reforço aqui, se tiverem mais perguntas, por gentileza, façam contato. O Walter deixou o contato dele aí, Lucas. Se pudesse também deixar o seu, vocês trocarem figurinhas a posteriori aí, tá? Pelo DDD, deduzo que ele é de São Paulo, então pode interagir aí dentro dos vários pontos. Eu tenho 3 pontos que eu gostaria de colocar, a gente ainda tem tempo, e aí eu vou pegar algumas falas. Acho que ficou claro na fala do Carlos Casal, ficou claro na fala do Lucas e também do Pedro, e um ponto que o Pedro comentou, às vezes é muito comum. A gente fala de startup, mas isso tem valido também para a média empresa, ou às vezes até empresas maiores. Principalmente na área de energia, isso está acontecendo bastante. Aquela ideia do tipo, eu tenho que achar um sócio. O startup fala de venture capital e o médio, o grande fala de um sócio que vai pôr capital. Às vezes, será mesmo que você precisa? Será que é por aí? Né? Não estou dizendo que obrigatoriamente é ruim, mas eu acho que os empreendedores, empresários e gestores de médias e grandes empresas têm que ficar sempre se perguntando: esse é o melhor caminho? Mundo X, tá? E daí? Não quer dizer nada, né? Assim, a priori, no curto prazo é bom, você tem mais capital, etc. Mas será que é isso mesmo, de fato? Será que é esse fundo? Ou será que essa é a melhor oportunidade para você captar o recurso? De repente, é participar de algum desses programas, como foi colocados aqui, de um edital da CEMIG, ou do governo de Minas, ou para as questões aí que o Lucas comentou, mais especificamente de São Paulo. Então, acho que essa reflexão ela é muito válida. Quais são as melhores oportunidades de captar recursos? Recurso é bom? Né? O João começou, para inovar precisa de recurso. Tá bom. Mas é qualquer recurso? E cada um que tem que chegar na sua resposta, tá? Então, acho que vou deixar esse ponto aí para reflexão. Eu queria deixar ainda mais 2 pontos, e aí eu entrego a palavra para o Lucas e Pedro e Carlos Casal. Como trabalhar de maneira integrada? Porque eu tenho visto, assim, é muito comum, às vezes o Lucas e o Pedro, o Carlos também, às vezes vocês têm que mover mundo, tem que cruzar e cabecear para botar um programa em pé. E depois, para ele não ser destruído. Você botou em pé, aí já tem a turma que quer jogar no chão. Aí você tem que falar, opa, peraí, deixa ele em pé aqui. Mas como trabalhar de maneira integrada? Porque às vezes,
Pode ser que tenha um projeto da CEMIG, que está ali no edital da CEMIG, ele pode ser, eu estou colocando como hipótese aqui, tá? Ele pode participar do Compete Minas e pode participar de um programa conduzido no Sebrae São Paulo. Assim, eu estou dando exemplo aqui, esses três estão aqui. Essa linha de raciocínio, ela vale. A gente está toda hora falando de ecossistema, trabalho integrado, isso é muito bonito na fala, mas fica um ponto assim, como trabalhar de maneira integrada? Como a gente ter ganhos, potencializar os ganhos, né? Então, queria deixar para vocês falarem um pouquinho, comentar um pouquinho, e depois eu tenho também um ponto aí mais específico para o Hub Verde e das empresas dentro do ecossistema do Hub Verde. Mas antes de falar dessa, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, dessa ideia. Como potencializar os resultados trabalhando de maneira integrada? Quem começa? Quem se habilita aí? Igual aquelas Deixa eu perguntas de começar professores, então, fala. aí Vamos depois eu lá. passo a bola para o Pedro lá, porque assim, da nossa parte aqui, a gente já tem, né, tem um trabalho sempre buscando, assim, eu converso constantemente com o Pedro, né, nos convida aqui para os eventos, né, nós colocamos aqui a sede né, alinhada aqui com as nossas ações, assim, nós temos sempre que considerar o seguinte, essa questão de trabalho alinhado depende do interesse de todos, né, terem, né, aquele foco. Às vezes pode ser que por uma questão ou outra não faça sentido, mas assim, eu digo que aqui do ponto de vista da CEMIG, nós não temos assim problemas com relação a isso. Nós temos projetos aqui envolvendo ICTs, startups e empresas. Uma coisa é assim, realmente assim, tem que ter uma habilidade para fazer isso, né? E encontrar os parceiros certos que tenham o mesmo direcionamento, porque se não houver isso, aí realmente é complicado. Não é fácil, mas nós temos trabalhado aí e temos tido sucesso, né, em realizar parcerias aí com universidades e unidades Embrapi, é, startups, e CTs, mas é aquela história. Você precisa de ter um alinhamento, né, e ter uma convergência aí de ações e de interesses, né? Isso nem sempre vai ser possível, né? Porque no nosso caso, por exemplo, eu tenho um programa de P&D que é regulado. Então, no mínimo, eu tenho que atender a regulação. E atender essa regulação pode, às vezes, não entrar, não ser do interesse de uma ou outra entidade. Então, assim, a gente precisa de encontrar, para cada iniciativa, para cada ação, né, os parceiros, né, que tenham interesse de seguir naquela linha. Alguns vão ter, outros não, paciência. Mas eu vejo que a gente tem tido aí algum sucesso nessa jornada, inclusive pela proximidade que a gente tem tido aí, que a gente tem, né, sempre teve aí com a sede. Nem sempre dá certo, mas nós continuamos tentando, né, Pedro? Sempre tenta, casal. Acho que contribuindo com o que o casal trouxe, e eu acho que tentando olhar da perspectiva das startups, assim, por que que vocês deveriam trabalhar em conjunto, acho que tem duas coisas que para mim são importantes. Primeiro é que Sebrae, CEMIG, olhando para essa lente da inovação, e o governo do estado, são organizações e instituições de fomento. Então, uma parte do recurso de PDI da CEMIG tem esse intuito de fomento. O recurso do Sebrae, fomento, nosso fomento. Então, para vocês poderem desenvolver, acho que vários dos seus projetos, recurso de fomento, ele pode ser muito bem-vindo e custar muito mais barato do que um crédito ou, com certeza, muito mais do que, às vezes, um venture capital que vai pegar um pedaço do seu negócio. Claro, eu acho que isso faz parte também da sua estratégia de negócio. Então, acho que ter essa proximidade vai ser importante. Mas acho que o segundo e o terceiro ponto são o seguinte. O segundo ponto acho que tem essa proximidade, a Alexandra aqui da Axon Engenharia está aí, ele faz parte de um dos nossos programas, que é o CID, né, o Programa de Aceleração de Startups, ter essa proximidade com o governo, com o CEMIG, com o SEBRAE, que são instituições que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe que eu já ouviu falar do governo do estado de Minas, já ouviu falar da Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, já ouviu falar do SEBRAE. Então, quando você está ligado a alguns desses projetos, muitas portas podem se abrir para vocês, para fazer parcerias, para fazer iniciativas de novos negócios, co-desenvolvimento. Então, eu acho que isso é super estratégico para vocês.
vai ser super estratégico para vocês. Essa marca vai abrir portas. Às vezes não é nem a gente que abre porta. Às vezes é só você falar assim, olha, não, eu trabalho já com a CEMIG, nesse projeto aqui, tem um contrato firmado daqui. Isso já demonstra que vocês têm uma maturidade e que isso é interessante para vocês poderem fornecer ou começar a trabalhar com outra instituição. E o terceiro ponto, que eu acho que ele é muito específico, mas eu acho que é relevante para vocês, é assim, essas parcerias, esse trabalho integrado vai aumentar a gama de oportunidades que vocês têm acesso. Exemplo, o Compete Minas ele é para empresas mineiras, tem que ter CNPJ mineiro, não pode ter CNPJ paulista, e tem que ter aberto o CNPJ antes do lançamento digital. Então, se você já tem um CNPJ paulista e você está querendo participar do Compete Minas, você não tem alternativa senão fazer uma parceria com alguma empresa mineira. Entendeu? Para a empresa mineira captar o recurso e esse recurso poder ser utilizado em conjunto para esse desenvolvimento. Então, no final das contas, para você ter acesso a outros perfis de recurso, eu acho que é interessante você ter essa parcerização com esses atores. Tem muito recurso que às vezes é disponibilizado para as universidades, tem muito recurso, por exemplo, que é disponibilizado para empresas de determinados portes. Lei do bem pode ser utilizada para um perfil muito específico de empresa, lei da informática também. Então, você tendo esse tipo de trabalho em rede, né, e se mostrando aberto e tendo cooperações exitosas, eu acho que vai permitir com que você também tenha acesso a uma gama maior de recursos. Então, acho que o trabalho em rede, esse trabalho integrado vai ser importante para vocês por isso. Excelente aí, Pedro. Difícil é concretizar, assim, essas coisas não são fáceis. Tem só um ponto, eu vi que o Nasal levantou a mão, passo para você, que depois o Lucas complementa, tá bom? Então, só um ponto aqui que eu acho que é comum aqui dentro do que o Pedro falou, do Lucas, é entender a regra do jogo. Então, assim, é muito importante, né, que as startups, principalmente, elas entendam claramente a regra do jogo. Então, no caso nosso, por exemplo, o edital está lá, os temas de interesse estão lá, o critério de avaliação. Então, assim, eu sempre comento com o pessoal, leiam os critérios de avaliação, eles são claros e transparentes. Então, quando você estiver elaborando a proposta, avalie, faça a proposta e faça a avaliação seguindo o nosso checklist. Vai evitar muitos vais e voltas, né, idas e vindas. Então, assim, é só esse ponto aí que eu queria contribuir. Entendam a regra do jogo. Legal. Passa aí, Lucas. Rafael, nos 3 pontos que você falou, no primeiro é a questão de busca de investimento. Gente, olha só, pelo amor de Deus, quer buscar investimento? Estrutura um plano estratégico antes de buscar isso, porque às vezes o investimento anjo é do capeta, porque o cara vai pegar metade aí da tua empresa e tu nem sabe. Então, por favor, tem que ser estratégico. Caso você veja desculpa, o Rafael, mas eu tenho que fazer essa brincadeira, porque a maioria dos empreendedores que chegam até mim no Sebrae fala: eu preciso de investimento anjo. Eu, para quê? Ele, para fundar a minha empresa. Eu acho que tu não precisa de investimento anjo. Tu pode fazer um edital de fomento. Tu pode fazer um empréstimo que é mais barato que o investimento. Preciso de investimento porque eu preciso de dinheiro. Então, monte uma estratégia para que vai ser, qual vai ser o período mais saudável de pegar um investimento, qual o período que você tá tendo faturamento, porque não chega só com uma ideia buscando investimento que nem quase ninguém vai investir. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que é a questão de programas, aceleração, etc. Gente, selo é muito importante, mas tomem cuidado na hora de participar de programas de aceleração, incubadoras, etc., porque às vezes o teu selo que é importante, que vai abrir portas, vai transformar a página da internet da tua startup num abadá de carnaval cheio de logo. Então, seja estratégico também na hora da participação de programas de aceleração. Aquele programa é extremamente importante para mim, startup, hoje, porque ela vai me abrir uma porta com a CEMIG, com a Enel ou com a Light. Ok, então vou participar destes programas. Eu vou participar de um programa da Perdigão? Não, porque não tem nada a ver com a minha startup. Porque às vezes as pessoas têm tara de participar em programa de aceleração porque é um programa de aceleração. E tomem cuidado, porque às vezes ter uma quantidade exorbitante de selo só te atrapalha, porque vai parecer um supermercado cheio de porta aberta, mas tu não sabe por qual você vai entrar. E a última,
trabalho em comunidade e ecossistema é muito importante. Como é que hoje o Sebrae, os programas de aceleração do Sebrae hoje funcionam? A gente tem parcerias, principalmente com a grande empresa. Para quem não sabe, hoje tem no enquadramento de empresas no Brasil, existem a empresa do Inova Simples, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido e por aí vai. Hoje, as maiores detentoras de arrecadação tributária no Brasil são as que estão em lucro real e lucro presumido. Precisamente as do lucro real hoje é que tem os programas de incentivos fiscais em cima das leis do bem que o Pedro falou, que é algo muito bem ali tabelado e ali prontificado para aquele tipo de empresa. Como é que os programas funcionam? Cara, eu vou falar com as empresas que podem fazer abatimento de imposto dentro do lucro real, dentro da Lei de Inovação 10.973 para abatimento de impostos em P&D, para promover ali um programa de aceleração onde eu conecto a startup com ela. Eu resolvi dois problemas ao mesmo tempo. Solucionei o problema da empresa que quer investir em P&D e, ao mesmo tempo, a empresa que quer pagar menos impostos. Então, eu acho que se você conecta setor privado, setor público e as agências de fomento, tudo funciona no final do dia. E essas ramificações indo para as faculdades, ecossistemas de startups, programas de aceleração local, prefeituras, municípios, etc., só vai fortalecer ainda mais o andamento do processo de aceleração e também de inovação local. Então, essas são as dicas e como a gente trabalha hoje focando na conexão startup, grande empresa, governo e as agências de fomento junto com as faculdades. Sem isso, a roda não funciona. Legal, Lucas. Acho que você conseguiu aí também essa sua fala final aí, acho que sintetiza, né, muitas das coisas. Captação de recursos deixou de ser um negócio que eu sozinho, o meu possível produto, minha tecnologia, bato na porta de alguém, consigo dinheiro, acabou. Isso não existe mais grana para isso. É você e mais quem, você e mais quantos. E acabou essa história de eu fico com tudo, tudo é meu. Você quer fazer tudo seu? Então faz sozinho, pega assim, né? Assim, tudo bem, você faz sozinho, faz seu dinheiro, fim de papo. Então acho que essas premissas a gente tem que estar sempre reforçando. Eu estou acompanhando aqui no chat aqui, algumas pessoas tiveram que sair, agradeceram aí a participação. O Walter Garcia deixou um contato aqui, até uma pessoa me chamou em particular, querendo saber mais sobre o projeto, então já aproveita aí, o contato dele está aqui, ele deixou o celular dele. Deixa eu ver se eu não estou deixando ninguém de fora. Tem o João encaminhou aqui também um formulário de avaliação, então peço por gentileza, vocês veem no chat. O André Tristão comentou aqui sobre o trabalho do Centro de Inovação da Gibel, Brasil, ele é de lá, então ele teve que sair, gostou, etc. Então é isso, já estamos chegando aqui nos momentos finais, e eu deixo, na verdade não é nem um comentário, mas um comentário para finalizar. Eu acho que o papel do Hub Verde pode ser articular todos esses pontos aí, né? Assim, já é, mas potencializar a articulação, porque cada vez está sendo mais necessário trabalhar em rede. Mas trabalhar em rede, como eu falei, todo mundo gosta de falar que trabalha em rede, ecossistema, mas é super difícil, né? Então, trabalhar em equipe é super difícil. Então, acho que reforço a importância aí do Hub Verde quando a gente está falando, sobretudo quando a gente vê o cenário atual hoje de muito recurso para a transição energética, descarbonização, né? A temática verde tá na pauta aí. Então, articular tudo isso aí só reforça a importância do trabalho aí, João, do time todo aí, de vocês. Da minha parte aqui também aproveito para agradecer o Pedro, Carlos Casal, o Lucas Lima, né? Agradecer também de novo ao Hub Verde, agradecer a todo mundo que acompanhou, que mandou perguntas aqui, comentários. E encerro por aqui, João, minha parte, mas se eventualmente tiver algum ponto aqui, tô à disposição para comentar também. Boa, boa. Então, pessoal, reforçar os agradecimentos aí, Rafael, Casal, Pedro e Lucas. Muito obrigado. Acho que o papo foi bem rico, bastante a todas as falas de vocês, tanto das oportunidades, mas também principalmente como conseguir usar essas oportunidades, foi bem legal. Os próprios feedbacks do pessoal aqui no chat também, as perguntas, a interação. Muito obrigado mesmo. Vou reforçar aqui, pessoal, se puderem preencher o formulário aqui de avaliação desse encontro, isso é muito importante para a gente. A gente vai fazer diversos encontros como esse. Ficou gravado, Walter. Depois a gente
envia para vocês que participaram, que ela não fica disponível para todo mundo, mas fica gravado aqui para quem participou. Reforça o preenchimento do formulário para a gente conseguir melhorar os próximos eventos também. Mais uma vez agradeço todo mundo e a gente vai ter mais algumas trilhas ao longo do ano. Mês que vem tem mais, a gente em breve faz a divulgação para vocês. E fechamos por aqui. Muito obrigado, pessoal. Valeu, turma, e até a próxima. Tchau, Obrigado, pessoal. pessoal.